Permita-me, antes da mensagem, falar um pouquinho a respeito do projeto que nós vamos desenvolver agora, que é o projeto Missão Caleb. Nós já realizamos aqui no distrito 2 evangelismos públicos esse ano, inclusive nós realizamos aqui na igreja, nas dependências da igreja, e nós estamos iniciando um novo evangelismo na tarde de hoje, com a nossa feira de saúde. Então, aqueles irmãos que não estavam sabendo, agora, além de saber, vão ter a oportunidade também de apoiar, de estar presente, nos ajudando. Essa feira de saúde vai acontecer hoje a partir das 14h45. Para o público, aqueles que estão envolvidos, precisa chegar antes, porque nós precisamos montar os 8 estantes, né? Dos 8 remédios naturais. Nós vamos oferecer ali para aquela comunidade aferição de pressão, teste de glicemia, vamos descobrir a saúde, a idade biológica do corpo, né? Vamos fazer teste de fluxo respiratório e vamos falar sobre os 8 remédios naturais. E o 8º remédio ali dentro do nosso cronograma é a confiança em Deus, onde nós já fazemos ali um gancho convidando as pessoas para estar conosco no nosso evangelismo público. Então vai ser um momento muito legal, esperamos que a comunidade esteja ali presente, né? Lembrando que o Clube dos Gravadores vai estar ali nos apoiando, também entregando os convites ali para a comunidade, e a igreja está toda convidada para fazer parte desse processo. Vai ser na praça do CPA 3, etapa 3, setor 3, né? Setor 3, ali perto da escola Leônidas. Então ali é um local muito favorável, inclusive quando estávamos lá, com a Ana, o irmão Roque, o Vitor, o irmão Roque ali avaliando, disse assim, inclusive aqui é um lugar que precisa de uma igreja, realmente ele precisa de uma igreja, né? E é uma parte do CPA 3 que está meio isolado, não temos uma igreja adventista ali. Só avisando que hoje, 2h30, não teremos a classe aqui na igreja, a classe bíblica, para estarmos lá. Ok. Então o irmão Orivaldo está aqui aproveitando para avisar que a classe bíblica habitual das 14h30 aqui na igreja, que tem todos os sábados, hoje não haverá em função desse projeto. Tá bem? Então, hoje a gente faz a feira de saúde e convida as pessoas. Amanhã nós começamos o nosso evangelismo público, naquele lugar, ali na quadra. Nós já temos autorização do presidente do bairro, que inclusive já foi batizado na nossa igreja, né? Eu não o conheci pessoalmente, conversei com ele por telefone, foi convidado para estar ali conosco também. E amanhã nós vamos precisar de uma força-tarefa, na verdade já hoje. Por quê? Nós estamos fazendo algo que é um pouco mais trabalhoso. Nós estamos saindo das dependências da igreja, onde nós temos o som instalado, os assentos prontos, né? Nós não temos nada disso ali. Então nós vamos precisar transportar todos os dias as cadeiras, o equipamento de som, os brindes, né? Para servir ali a comunidade. Então nós vamos precisar de pessoas que nos apoiem. Nós temos aqui uma carretinha, que é do irmão Tadeu, que está à disposição do Clube dos Gravadores, nós podemos utilizá-la. Não falei com ele ainda, mas nós podemos utilizá-la, né? Para estar levando, só nós precisamos de um carro com engate para colocar a carretinha e levar as coisas, tá bem? Então, nós precisamos desse apoio hoje para ajudar a nos levar, e aí nós vamos nos organizar um pouco melhor para poder estar fazendo esse evangelismo público ali, tá bem? Amém. Eu quero, ainda antes do sermão, chamar aqui, eu queria chamar 4 pessoas, mas só 3 estão, são os nossos anciãos, né? Eu chamo aqui o irmão Roque, o irmão José, o irmão Lécio, o irmão Éder está em viagem, mas os outros podem vir aqui à frente. Semana passada, sábado passado, foi o dia que nós comemoramos o dia do ancianato, né? É um dia que nós tiramos no nosso calendário eclesiástico para fazer menção aos nossos diáconos, né? Para lembrar do trabalho que eles fazem. O irmão José deve estar ali por fora, se alguém puder chamá-lo. Os nossos anciãos, é importante dizer quem são os anciãos, né? Não quem são as pessoas. A gente sabe que ela é o Roca, o irmão José e o Éder, né? Aqui na igreja. Mas o que essa figura representa para a igreja? A figura do ancião, ela é de extrema importância e relevância na vida de uma igreja. Muitas vezes a gente fala ancião, a gente não tem ideia do que é o ancião, mas o ancião era o nome adotado pela igreja adventista, inclusive para os pastores, no início da igreja. Então a igreja tinha os seus anciãos fixos,
Cada igreja tinha a sua, e tinha o ancião itinerante, que hoje é chamado de pastor distrital. Então, ancião e pastor no contexto adventista são sinônimos. Então, eu sou pastor distrital, cuido de algumas igrejas, e aqui nós temos os pastores locais. O ancião é isso, é um pastor local da igreja. Então, essa igreja aqui tem 4, né? Tem 4. E eles servem a igreja. E o trabalho do ancião, ele é tão importante, só que muitas vezes ele não é muito percebido. Porque o ancião, ele trabalha, embora muitos estão na frente, realizando sermões, orientando, muitas vezes o ancião, ele trabalha com os bastidores. Então, como? Ah, tá bom. Então, muitas vezes não é muito percebido, mas só para mencionar para a igreja, quais são as cerimônias que o ancião está autorizado a fazer na igreja? O ancião pode fazer a dedicação da criança? Pode? Pode. Deve. O ancião pode fazer a ceia do Senhor? Pode. O ancião pode ministrar no culto fúnebre? Pode. Eu até prefiro que seja vocês, não eu, nessa ocasião. Pode. O ancião pode. Ou falando melhor, qual é a única. Só existe uma cerimônia que o pastor distrital faz que o ancião não pode fazer, só uma. Que cerimônia é essa? Casamento. Batismo o ancião pode fazer. O ancião só não pode fazer casamento, tá? Porque o ancião é um pastor da igreja. E por que eu estou fazendo isso? Falando isso agora, explicando sobre essa questão dos ritos. Quando eu digo assim para a igreja, o ancião pode fazer batismo, a igreja leva um susto muitas vezes. A igreja não sabia disso. É claro que o ancião só vai fazer o batismo em um caso onde o pastor não está disponível, não há um pastor disponível, mas ele pode fazer. E é interessante a igreja saber disso, porque quando a igreja sabe disso, a igreja começa a entender melhor quais são diante dos pastores dessa igreja. Eles que cuidam da igreja no dia a dia, que cuidam da escala, dos pregadores, do bom andamento da igreja, né? De tudo que envolve a igreja. Eles são os primeiros líderes da igreja, os administradores da igreja e os principais líderes espirituais da igreja. Então essa igreja, ela é muito abençoada pelo ministério do irmão Laércio, do irmão Roque, do irmão José e do Éder. Ela é muito abençoada pelo ministério de vocês. Que Deus possa continuar abençoando vocês ricamente. Eu não estive aqui semana passada, então eu deixei para falar hoje que estou aqui, né? Deus possa abençoar ricamente o ministério de vocês, que vocês possam ser usados por Deus, possam se colocar nas mãos dele, para que a igreja também possa ser abençoada por meio de vocês. Nós preparamos aqui uma lembrancinha, ela é muito simples e ela não reflete. A do Éder está aqui, alguém vai entregar para ele. Então, essa lembrancinha não reflete em termos de valores o que vocês merecem e o trabalho que vocês fazem aqui. Vocês merecem muito mais do que isso aqui. É só uma lembrancinha para materializar o carinho que a igreja tem por vocês e o quanto vocês são importantes para essa igreja. Nós colocamos aqui, nós selamos a sacolinha aqui com um prestígio, porque nós queremos com isso dizer que é um prestígio para a igreja que vocês lideram dessa igreja, tá? Vai levar para o irmão Éder? Eu posso fazer uma oração com vocês? Vamos orar então. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor levanta homens, levanta mulheres, levanta pessoas para liderar a tua igreja. E aqui nós temos 4 anciãos nessa igreja. O Éder, que não está presente, mas tem trabalhado incansavelmente pelo andamento da tua obra, da tua casa. Também o irmão José, irmão Roque e irmão Laércio. Que o Senhor possa abençoá-los, abençoar suas famílias, que o Senhor possa fazê-los prosperar e que eles possam crescer na fé, para que também possa abençoar espiritualmente a tua igreja, que nós pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente vocês. Amém. Alguns de vocês já tiveram que fazer algo que é extremamente desafiador, extremamente difícil? Sim. Tem coisas que são difíceis, né?
Coisas que a gente olha assim e fala assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem coisas que são extremamente difíceis, desafiadoras. Hoje nós vamos falar de uma missão difícil, muito difícil. E nós vamos, à medida que a gente for falando aqui da nossa missão, dessa missão bíblica, que é uma missão difícil, nós vamos começar a imaginar o quão difícil vai ser o nosso evangelismo ali no setor 3, do CPA3. Nós precisamos imaginar isso e ver como Deus provê meios, como Deus age para salvar pessoas e imaginar também que Deus pode fazer isso nesse processo. Tá? Antes, porém, esqueci só de um detalhe que eu preciso falar agora. Nós estamos começando hoje nós começamos ontem com a consagração de Caleb aqui na igreja. Hoje é uma feira de saúde. Vamos desenvolver o evangelismo público até o dia 21, que é uma segunda-feira. Ou seja, aquela festa que a gente faz com o leilão, dos brindes e tudo mais, vai ser uma segunda-feira, lá na praça. A gente termina o evangelismo no domingo e na segunda-feira o leilão. E na terça-feira é a celebração da missão Caleb aqui na igreja. Por que numa terça? Porque nós vamos receber o pastor Rafael Ribeiro e vamos receber a cantora Paula Chacon, dia 22, aqui na nossa igreja, para a celebração do Caleb. Então, termina lá dia 21, dia 22 a gente finaliza tudo aqui na igreja. Então façam planos para estar presente na celebração, mas façam planos também para estar presente durante o processo. Sua presença vai ser importante, tá bem? Vamos continuar. Vamos falar de uma missão muito difícil. Essa missão, ela se encontra no livro de Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, eu leio assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de quem foi a Jonas? Senhor. A palavra era de quem? Senhor. Era de Deus, a palavra era do Senhor, não era a palavra de qualquer pessoa. Então Deus estava falando com Jonas. E o que Deus disse para Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas. Veja o verso 2, diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma orientação de quem? De Deus. Nessa orientação, Jonas deveria sair de onde ele estava e ir até onde? De Nínive. Como Jonas deveria ir a Nínive? Não me refiro ao meio de transporte. Era uma mensagem urgente, deveria ir depressa. Jonas não poderia perder tempo. Eu disse: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue a essa cidade. Verso 3: Jonas se dispôs. Algumas versões dizem: Jonas se levantou. Ou Jonas agiu diante da ordem do Senhor. Mas para quê? Fugir. Para fugir da presença do Senhor. Jonas era um profeta, sim ou não? Jonas sabia quem era Deus, sim ou não? Sim. Mas parece que ele não sabia que é impossível fugir da presença de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas não porque não sabemos, não porque não cremos, não porque a gente não sabe do poder de Deus. É por causa da rebeldia do nosso coração, da nossa condição mental. Jonas sabia quem era Deus, Jonas sabia que não era possível fugir de Deus, mesmo assim ele tentou fugir de Deus. Já viram aquela expressão, está dando murro em ponta de faca? Já ouviram essa expressão? O que essa expressão quer dizer? É que uma pessoa sabe que o negócio não vai dar certo, mas ela está insistindo naquele negócio. É aquele relacionamento tóxico que faz mal para todo mundo, mas a pessoa está insistindo nesse relacionamento. É aquela situação que você quer um negócio furado, que você já tentou muitas vezes, ele dá errado, ele te dá prejuízo financeiro, faz a sua família passar necessidade, mas eu vou insistir mais um pouquinho. As pessoas, diante dessas circunstâncias e situações, as pessoas dizem assim: a pessoa está dando murro em ponta de faca. Jonas aqui estava dando murro em ponta de faca. O profeta tentando fugir de Deus. A gente olha para a história de Jonas e pensa assim: rapaz, esse Jonas parece que não estava pensando. Só que se nós pararmos um pouquinho e fazermos uma análise detalhada da minha trajetória, da sua trajetória, se nós analisarmos a nossa trajetória, nós vamos ver que nós temos muito de Jonas. A gente sabe o que Deus quer de nós, mas a gente está querendo fazer outra coisa. Nós temos muito de Jonas. Jonas aqui tenta fugir da presença de Deus. E aí o que ele faz? Então ele dirigiu-se para Tarsis, desceu, aparece o verbo descer pela primeira vez aqui.
Jonas desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, como se Deus não estivesse em Tarsis. Muitas vezes a gente faz isso. Não, aqui o negócio não deu certo, eu vou para tal lugar. Mas Deus é onipresente. Deus pode estar em todos os lugares. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com muito medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto tinha uma tempestade agitando o navio, o povo jogando as cargas que eles estavam transportando para o navio não afundar, enquanto cada um estava clamando ao seu Deus. Enquanto isso, Jonas, que tinha, parece o verbo descer de novo, tinha descido para onde? Ao porão. Ele se deitou e ele dormia. E aí, depois do verbo dormir, nós temos um advérbio. O que é um advérbio? É o que modifica o sentido do verbo. Como Jonas dormia? Profundamente. Como pode alguém dormir profundamente num navio que está afundando, um pouco desesperado, cada um clamando para Deus? Lá está o servo do Senhor dormindo profundamente. Sabe que muitas vezes eu olho para a igreja como um navio, eu olho para a igreja como um grande barco, e o cotidiano, a vida dos nossos dias é um mar agitado, tempestade, vento para todo lado, cada um gritando e correndo atrás daquilo que crê para tentar se salvar. E às vezes eu penso que a igreja é o porão do navio, onde todos estamos como Jonas dormindo profundamente, o mundo se acabando e os crentes dormindo profundamente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Às vezes eu tenho essa sensação. A questão é, quando a gente olha para a história de Jonas, a gente pensa assim: esse camarada era difícil, esse tal de Jonas era teimoso. Esse Jonas, eu vou colocar aqui embaixo, irmão, porque a possibilidade de eu derrubar isso aqui é muito grande. Já aconteceu algumas coisas assim comigo enquanto eu pregava. Muito obrigado, irmão. Então a gente olha para a gente e fala assim: esse Jonas, rapaz, o cara era profeta de Deus. Custava ele pregar? Quem já pensou assim? Será que foi só eu que já pensei assim? Custava o Jonas ir lá e pregar sem fazer tudo isso? Alguém já pensou assim, igual eu? Só que quando eu penso assim, mas custa também eu ir lá pregar? Por que eu penso assim de Jonas e tu pensa assim de mim? Por que Jonas decidiu fugir? Vamos entender um pouquinho do contexto da fuga de Jonas? Vamos entender o contexto analisando a cidade onde Deus pediu para ele pregar. Deus pediu para ele pregar na cidade de Nínive. Nínive, no livro de Jonas, é chamado de grande cidade pelo menos 4 vezes. Era uma grande cidade. No capítulo 1, no verso 2, é mencionado que é uma grande cidade. No capítulo 3, no verso 2, depois, e no verso 3 também. E no capítulo 4, no verso 11, também é chamado de uma grande cidade. Nínive foi uma cidade fundada por Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod era o bisneto de Noé. Foi fundada por ele. E era rebelde, só para deixar claro, né? Alguns chegam a dizer que a cidade de Nínive tinha uma extensão geográfica de aproximadamente 96 quilômetros. Não encontrei evidência dessa afirmação, embora alguns dizem. A evidência que eu encontrei é que ela tinha aproximadamente 12 quilômetros, o que não minimiza o impacto, ainda era muito grande. São 12 quilômetros de extensão a cidade, para aqueles dias era realmente um negócio muito grande. Era muito grande. O livro de Jonas diz que ela tinha 120 mil habitantes. Diz isso? Embora apareça ali o número 120 mil, nós não temos certeza se o texto não dá certeza absoluta que era 120 mil habitantes.
que o texto diz 120 mil pessoas que não sabiam diferenciar sua mão direita da sua mão esquerda. Então, alguns comentaristas dizem que eram 120 mil pessoas que era considerada, por exemplo, inocentes, crianças, que não tinha essa distinção. Mas ela tinha pelo menos 120 mil pessoas, que não era um número pequeno para aqueles dias. Até hoje, uma cidade de 120 mil pessoas não é uma grande metrópole, mas também não é uma cidade pequena, né? É uma boa cidade em número de pessoas. Ela era uma cidade muito influente, tinha muito esplendor nessa cidade. Isso porque ela era uma cidade muito rica. Ela era a principal cidade do Império Assírio. Essa cidade foi construída às margens do rio Tigre, aquele rio que é mencionado lá no livro de Gênesis, que era um dos rios que banhava o Éden. Nínive foi construída ali. Com respeito à crueldade da cidade de Nínive, o exército era temido por toda parte. O exército de Nínive era um exército temido por toda parte. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho da resistência de Jonas. O exército de Nínive é temido. Eu vou para lá falar que eles estão em pecado, eles podem fazer alguma coisa comigo. Era considerada a capital do pecado. Nínive era considerada a capital do pecado. Além disso, os assírios, os habitantes de Nínive, eram conhecidos por sua crueldade e violência. Para se ter uma ideia, eles, quando faziam mal a outra pessoa, eles pegavam uma pessoa que eles consideravam inimigos, quando eles queriam expressar sua crueldade, eles empalavam pessoas vivas. Pegavam uma estaca, colocavam essa estaca na pessoa e colocavam no deserto. E ali a pessoa ficava sendo castigada pelo sol ou pelo frio da noite, aqui no deserto, até que os seus órgãos começavam a falir, a morrer, e a pessoa morria. Eles decapitavam pessoas aos milhares, tirava a cabeça. Depois desses crânios dessas pessoas que eram decapitadas, eles faziam próximos à entrada da cidade de Nínive torres com esses crânios de pessoas. E com isso eles transmitiam uma mensagem para os viajantes que chegavam numa cidade, para os estrangeiros, pessoas que estavam passando, comerciantes, que ali não podia dar mole, senão a próxima cabeça, o próximo crânio que estaria ali poderia ser deles. As pessoas já entravam em Nínive assustadas. Eles eram muito cruéis. E além de tudo, eles tinham a prática de matar crianças para não ter que cuidar delas. Esses eram os ninivitas. E acredita-se que esse povo tenha matado algumas pessoas que eram parentes de Jonas. Agora nós entendemos um pouquinho da resistência de Jonas. Jonas vai pregar para os ninivitas. A mensagem que você vai pregar para eles é uma mensagem de juízo, Jonas. Porque a maldade deles subiu até mim. Você vai pregar uma mensagem de juízo. Aí Jonas levanta e diz assim: aquele povo cruel, era para esse povo com todas essas características que Jonas deveria pregar. Agora você entende melhor a resistência à decisão de Jonas? Consegue compreender melhor? Eu consigo compreender melhor, porque Jonas teve medo. Jonas era um ser humano, ele era um profeta de Deus, mas ele teve medo. Só que eu entendo melhor, só que agora eu fico com vergonha de mim mesmo, porque eu estava tendo muitas vezes a atitude de Jonas de não ir pregar, só que não sob as condições de Jonas. Eu tenho condições de paz para pregar. Jonas tinha uma condição difícil. A condição de Jonas era desafiadora. Então eu fico com um pouco de vergonha. Jonas estava diante de um grande desafio: como evangelizar um povo com essas características? Como evangelizar? Como evangelizar um povo que matava as pessoas? Aquilo ali era uma missão, pelo menos do ponto de vista humano, impossível. A missão de Jonas era impossível, porque era uma mensagem de juízo. Jonas deveria proclamar o pecado do povo, dizer que eles seriam destruídos se eles não se arrependessem. Era uma mensagem de juízo. Então Jonas fugiu. Só que quando Jonas
começa a fugir, quando Jonas decide fugir da missão, ele começa um processo de decadência. Veja que ele desce para Jope, depois ele desce para o porão, e depois nós conhecemos a história, ele desce para o mar, depois ele desce para o vento do peixe, Jonas começa a decair. Essa é a trajetória de qualquer ser humano que decide virar as costas para a missão que Deus confiou. Essa é a trajetória de qualquer pessoa que decide virar as costas para Deus e fugir da missão confiada a nós. Nós podemos ter aparente sucesso, podemos ter aparentes vitórias, mas no contexto geral não há vitória para aquilo que foge do propósito que Deus nos deu, do propósito que Deus nos confiou. E o texto diz que Jonas estava ali dormindo, né? Dormindo profundamente. O sono de Jonas era tão profundo que nem a tempestade foi capaz de acordar. Nem a tempestade. Queridos, eu consigo ver muitas semelhanças da condição de Jonas para a condição da igreja. Quando eu digo condição da igreja, entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando da igreja que você quer acreditar, eu estou falando da igreja de forma geral. Todas as profecias mencionadas em Mateus capítulo 24 como evidência da vinda de Jesus Cristo estão se cumprindo em nossos dias. Todas. Eu me lembro quando eu era criança, ligava a televisão, passava nos jornais sobre a guerra do Iraque, a tentativa de prender Saddam Hussein, e todo dia tinha notícia de guerra. Como aquele negócio me afligia. Eu ficava triste quando passava as imagens da guerra na televisão, crianças morrendo, civis morrendo. E eu me lembro do meu pai dizendo assim: mas é evidência que Jesus está perto de voltar. Guerra. Mas a impressão que eu tenho tido nos últimos anos é que esses acontecimentos que são evidências claras da vinda de Cristo, eles não impactam mais a igreja. Mais uma guerra ali, mais um terremoto ali. Parece que não causa mais efeito em nós. Parece que tudo se tornou comum, faz parte do dia a dia. Nós nos esquecemos que isso é um aviso do Senhor dizendo que Ele está voltando. Nós nos esquecemos. É como se nós estivéssemos como Jonas, dormindo, um sono profundo. Parece que a igreja está dormindo, um sono profundo. Nós estamos nos dando conta do período profético em que estamos vivendo. Mas observe que no caso de Jonas, é uma pessoa que não conhece o Deus de Jonas que vai despertá-lo. É essa pessoa que diz para Jonas que ele precisa clamar ao seu Deus, para que talvez o Deus de Jonas pudesse salvar a todos que ali estavam. Isso tem acontecido em nossos dias, com a nossa igreja, conosco, isso tem acontecido conosco. Pessoas que não fazem parte da igreja, que não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, que não entendem as profecias, não entendem o período profético que nós estamos vivendo. Essas pessoas nos abordam muitas vezes, falam: você é cristão, você é crente, você ora por mim, minha família está precisando disso. As pessoas estão clamando e nós não estamos percebendo. Assim como um pagão alertou Jonas, é como se aquele pagão estivesse dizendo assim: ei rapaz, ele não sabia, mas é como se ele estivesse dizendo assim: você é servo do Deus verdadeiro, do único Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Nós estamos aqui desesperados, gritando para Deus que não pode nos ouvir. Nós estamos aqui desesperados, clamando para a estátua. Nós estamos aqui desesperados e nada acontece, porque esse Deus não pode fazer nada. Você é servo do verdadeiro Deus, você está dormindo, acorda, levanta, clama ao seu Deus. O sentimento daquele passageiro, daquele marinheiro, é o sentimento da comunidade de hoje. Elas olham para a igreja e falam assim: não adianta mais, eles tinham que fazer alguma coisa por nós, não temos esperança. Nossos filhos estão se drogando, nossos casais estão se desfazendo, o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas que não fazem parte da igreja estão assustadas com a condição do mundo. As pessoas estão assustadas. Não é incomum
Vemos jornalistas falando das condições do mundo, como nós deveríamos falar. As pessoas estão assustadas, mas nós estamos no ar-condicionado, banco estofado, comigo está tudo bem. Não, esse povo aí não quer nada. Esse povo que a gente acha que não quer nada, eles têm um preço, e o preço deles é o sangue de Jesus. Se você acha que é pouco, precisamos rever os nossos conceitos. Para Deus é o sangue de Jesus, é o valor que eu tenho, o sangue de Jesus. Não podemos continuar dormindo um sono profundo. Veja, não era qualquer sono. Esse advérbio modifica a maneira de dormir. Era um sono profundo. Como uma pessoa fugindo de Deus pode dormir um sono profundo? Ou seja, essa parte do texto bíblico mostra que isso não estava preocupando Jonas, porque qualquer um de nós, diante de qualquer preocupação, perdemos o sono, não conseguimos dormir, ficamos inquietos, tentamos, rolamos de um lado para o outro, mas diante de uma situação que nos aflige, nós perdemos o sono. Um ser humano saudável só pode ter um sono profundo se nada estiver angustiando ele. Isso mostra que Jonas não estava angustiado nem por fugir da presença de Deus e nem pela possível perdição de toda uma cidade que ele deveria pregar. Jonas não estava angustiado, ele estava dormindo um sono profundo. E nós temos que fazer esse paralelo porque o mundo está perecendo, as profecias estão se cumprindo, estamos vivendo dias proféticos, Jesus está perto de voltar, mas tem muita gente que vai se perder e nós estamos dormindo um sono profundo. E talvez nós pensamos assim, o que eu posso fazer? Essa igreja existe para salvar gente. Essa é a condição primária da existência da igreja. O primeiro motivo pelo qual a igreja existe: salvar gente. A igreja não existe para se confraternizar. Isso pode acontecer, mas não é a condição primária da existência da igreja. Não é um ambiente para se socializar. Vai acontecer, mas não é a condição primária. A igreja existe para salvar gente. É para isso que a igreja existe. Então, se a igreja faz um monte de coisa, mas não salva gente, essa igreja não precisa existir. Ela não precisa existir. Porque nós existimos como igreja para salvar pessoas. Dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ele disse: eu vim para salvar, para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão da igreja. Lucas 19, 15, 19. Essa é a comissão da igreja. E isso precisa nos incomodar. Se a igreja não se movimenta, isso precisa me incomodar. Porque se isso não me incomoda, eu estou exatamente como Jonas, num sono profundo, despreocupado, estou nem aí com nada, cada um que se vire. No plano da redenção, o povo de Deus tem um papel de protagonismo. Não é cada um por si, Deus por todos. Não é isso. No plano da salvação, a igreja precisa se empenhar pela salvação do perdido. Jonas acorda, Jonas se dá conta do que está acontecendo, isso mostra que ele conhecia Deus. E aí ele diz: olha, não adianta vocês clamar esses deuses de vocês, não adianta vocês jogar a carga de vocês no mar. Isso tudo está acontecendo porque eu sou servo do Deus Criador do céu e da terra. Jonas, fugindo de Deus, prega para um povo pagão. Ele prega que o único Deus que poderia fazer alguma coisa era o seu Deus, porque esse Deus é o Deus Criador do céu e da terra. Jonas, naquele momento, declara que tudo aquilo estava acontecendo porque ele estava fugindo de Deus. Ele diz assim: ó, eu sou a causa dessa tempestade, eu sou a causa desse desespero. Oh, glória! Já parou para pensar que eu sou a causa do desespero do meu vizinho? Porque eu tenho algo para oferecer para ele, não estou oferecendo?
Já parou para pensar que você é a causa do desespero das pessoas da tua rua? Ô, glória. Porque temos algo para oferecer e não estamos oferecendo? Esse era Jonas, eu sou a causa de tudo isso. Mas Jonas estava tão rebelde e tão decidido a não cumprir a missão que Deus deu para ele, que ele poderia ter feito uma oração: Senhor, me perdoe, no próximo porto eu vou descer, eu vou pegar um outro navio e vou para Nínive, Senhor, mas salva a vida desse povo. Jonas poderia ou não poderia ter feito isso? Mas ele queria fazer isso? Não, porque Jonas alimentava um sentimento, um sentimento no seu coração, que era um sentimento contrário ao sentimento de Deus, contra a população de Nínive. Jonas queria, no fundo, que aquela população fosse destruída, porque Jonas, na verdade, pensava assim: se Deus eliminar esse povo da face da terra, Deus só vai estar fazendo algo bom. A melhor coisa que Deus vai estar fazendo. O que Jonas não parou para pensar é que, se Deus eliminasse aquele povo, haveria outro povo cruel, surgiria outro povo tão cruel como aquele, porque essa é a história da humanidade. Sempre existem os cruéis, os opressores, em todos os períodos da história humana. Mas Jonas poderia ter ido por esse caminho, mas ele não fez. Ele disse assim: faz o seguinte, me joga no mar, que vocês não vão morrer não. Jonas estava decidido a perder a própria vida, mas não cumprir a missão que Deus deu para ele. Jonas preferia morrer afogado naquele mar agitado do que ir pregar em Nínive. Essa era a vontade de Jonas. Os dois estavam passando mal, tanto o peixe como ele. É isso. Aí os marinheiros fazem o quê? Pega Jonas: você quer? Então vai embora, antes você do que nós. Joga Jonas no mar. O que acontece com o vento? Desaparece, se acalma. A tempestade cessa. As ondas do mar ficam tranquilas. E algo acontece que muitas vezes nós não paramos para analisar. Algo acontece naquele navio. Jonas tinha declarado que aquilo que ele está fazendo é o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E quando Jonas é lançado no mar, aquela tripulação eles têm a prova do que Jonas estava falando era verdade. Jonas, sem querer, dá um testemunho de Deus. Na cabeça daquela tripulação fica a mensagem: esse Deus é poderoso mesmo. Vou jogar esse camarada fora, o negócio. Eles estavam diante de algo que eles nunca tinham visto, uma tempestade cessar do nada, eles nunca tinham visto aquilo. Mas e Jonas? Descendo ali na água. Deus queria salvar a população de Nínive. Deus queria. Mas Deus também queria salvar Jonas. Deus queria salvar Jonas. E quando nos envolvemos na missão, é isso que Deus faz. Deus salva aqueles para quem proclamamos, mas Deus salva aqueles que proclamam. Eu nunca vi, eu sou adventista desde o meu nascimento, 45 anos. Quase 45 anos e meio. E há 11 anos eu sou pastor dessa igreja. Eu nunca vi uma pessoa envolvida na missão. Toda a minha trajetória como adventista e na minha trajetória como pastor. Nunca vi uma pessoa envolvida na missão, dando estudo bíblico para outras pessoas, fazendo classe bíblica, evangelizando, dizer assim: pastor, ora por mim porque eu estou fraco na fé. Não conheço. Quando a pessoa fala assim: ora por mim que eu estou fraco na fé, é porque essa pessoa não está envolvida na missão. A melhor receita contra a apostasia é se envolver na missão. Porque eu sou a igreja de Cristo, e a missão da igreja de Cristo é salvar, é buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito, não existe outro. Esse é o propósito. Deus também queria salvar Jonas. Então, como Deus queria salvar Jonas, ele providenciou um peixe. Um grande peixe, diz a Bíblia, que não diz que era um tubarão, não diz que era uma baleia, só diz que era um grande peixe. E esse peixe fez o quê? Engoliu Jonas. Um dia eu estava viajando de Campo Grande para Brasília. Sentei na minha poltrona no avião. E sentou ali uma pessoa bem distinta, um senhor bem distinto, bem elegante, terra. Começamos, ele puxou a conversa comigo. Eu estava lendo um livro, Grande Conflito. Puxou, conversa, viu o livro. Olha, eu vim falar desse livro. É de um autor americano, eu já falei isso.
que fala o livro? Aí eu falei algumas coisas para ele. Aí eu falei assim, eu posso te dar o livro de presente. Demonstrou interesse. Aí eu dei o livro para ele agradeceu, ele disse, só que eu não creio. Não creio nessas coisas da Bíblia e tal, conheço algumas coisas, algumas histórias, mas não creio. Porque aí ele olhou para mim e disse assim, olha, conversando com você aqui, você é uma pessoa da mente lúcida. Como você pode acreditar que um peixe engoliu um homem? Como você pode acreditar que um peixe engoliu um homem? Não tem como. Uma pessoa lúcida não pode acreditar nisso. Aí ele olhou para mim e disse assim, você realmente acredita nisso? Eu falei assim para ele, olha, eu acredito que o peixe engoliu um homem. E eu acredito tanto na Bíblia que se a Bíblia tivesse dito que foi o contrário, que foi o homem que engoliu o grande peixe, eu também acreditava. Porque eu acredito é na Bíblia. A Bíblia disse, eu acredito, eu creio realmente. Alguns anos atrás, eu conheci uma família, e essa família veio de uma outra denominação para a Igreja Adventista, depois, justamente, de ler o livro Grande Conflito. E o chefe dessa família, o patriarca daquela família, ele havia sido pastor durante 40 anos nessa outra denominação. Não comportou, passou, deu o livro, ele comprou, leu o livro e se tornou adventista. Chegamos na igreja, no sábado pela manhã, estava umas 11 pessoas ali na porta da igreja. Ele, com a esposa e mais 2 famílias, mais 3 famílias, que ao todo estavam 11 pessoas, que ele tinha vindo para a igreja adventista e tinha ficado aquelas famílias com ele. Aceitou uma mensagem que ele pegou para se tornar adventista. E um dia ele foi na nossa casa à tarde e ele disse assim, olha, eu tenho certeza que Deus, Jesus quando voltar vai explicar como foi esse negócio, porque na verdade Jonas não passava na garganta do peixe. Porque eu já tive a oportunidade disso, eu tive a oportunidade de entrar num peixe desse, grande, que foi empalhado, eu tive a oportunidade de entrar e a garganta, o vento é grande, mas a garganta é fininha. Jonas não passou. O que ele não analisou é que aqui não diz qual é o peixe, foi um grande peixe. Eu acredito fielmente nisso. Jonas foi engolido por um peixe. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Porque analisem comigo, desde o momento que Jonas decidiu fugir da missão que Deus confiou a ele, ele parou de ouvir a voz de Deus. Então o vento ouviu a voz de Deus, o mar ouviu a voz de Deus, a chuva ouviu a voz de Deus, os pagãos no navio ouviram a voz de Deus, só Jonas que não ouvia a voz de Deus, até o peixe ouvia a voz de Deus. Deus falava com tudo e todos obedeciam, menos Jonas. E agora o peixe, ouvindo a voz de Deus, vai ali engolir Jonas para salvar Jonas. Deus queria salvar a população de Nínive, mas Deus também queria salvar o profeta. O profeta não está salvo, porque ele é profeta. O título de profeta, a posição que ele ocupava, não garantia para ele a salvação. Deus queria salvar Jonas, porque Jonas pensava que estava tudo bem, afinal ele era um profeta de Deus. Mas a partir do momento que ele era seletivo entre quem poderia ser salvo, quem poderia ouvir a mensagem de Deus e quem não poderia ouvir, isso é uma evidência de que Jonas também estava perdido. Então, assim como Jonas, eu não tenho salvação garantida porque sou pastor. Você não tem salvação garantida porque é adventista. Não é isso. Jonas não tinha salvação garantida porque era profeta. Então Deus queria salvar Jonas, e a maneira de salvar Jonas era colocando ele na missão. Deus quer te salvar te colocando na missão. Deus quer me salvar me envolvendo na missão. É na missão que nós somos salvos, é na missão que nós somos lapidados, é na missão que nós encontramos grandes desafios, é na missão que as pessoas batem a porta na nossa cara, é na missão que as pessoas falam uma coisa de crente eu não quero, é na missão que nós aprendemos a ser dependentes de Deus, mas é na missão que nós vemos vidas sendo transformadas. É na missão que nós vemos o poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa que tinha uma vida totalmente desregrada, e essa pessoa se transforma pelo poder de Deus. É na missão que nós vemos a evidência de um Deus verdadeiro. É na missão que nós somos salvos. Deus quer me envolver e envolver você na missão, porque é na missão que nós somos salvos. Deus queria também salvar Jonas.
o peixe engole Jonas. Aí Jonas, o texto bíblico diz que o peixe viajando no mar, não tinha janela para ele ver, né? O peixe viajando no mar e Jonas ali dentro. O texto bíblico diz que Jonas fez uma oração. Talvez essa tenha sido a oração mais sincera de Jonas. O Jonas fujão, inconvertido, embora profeta de Deus, nesse momento se converte no ventre do peixe. E Deus então leva o peixe para onde? Para Nínive. Os ninivitas eram monoteístas ou eram politeístas? Poli. O que isso significa? Adoravam vários deuses. Qual era a principal divindade deles? Dagon. A propósito, Dagon é mencionado em outra parte da Bíblia. Lembra do episódio em que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus? A arca do Senhor foi levada para onde? Para o templo de Dagon. Colocaram a arca de Deus lá, no templo de Dagon. A arca deveria estar onde? Onde? No templo do Senhor, no tabernáculo. Mas ela estava onde? No templo de Dagon. Isso aqui dá um estudo muito profundo, mas não é o momento agora. Mas vamos dar oportunidade. A população dos filisteus se levantaram de manhã e foram para onde? De madrugada, diz o texto bíblico. Foi para onde? Para o templo. Fazer o quê? Adorar Dagon. Quando chegaram, Dagon estava caído. Caiu do altar. Dagon nunca tinha caído. O Deus caiu. Caiu onde? Diante da arca do Senhor. Era como se Dagon estivesse adorando o Deus de Israel. Aí eles assustaram com aquela cena, foram lá, pegaram Dagon, colocaram no lugar de novo. E no outro dia, quando eles foram, onde estava Dagon? Caído diante da arca do Senhor. A visão era como se Dagon estivesse adorando o Deus de Israel. Pegaram Dagon, colocaram lá no mundo. E quando eles chegaram no outro dia, onde estava Dagon? Caído. E como ele estava? Quebrado, sem braços. Um símbolo de um Deus que não tinha ação. As mãos é símbolo de ação. Os braços estavam quebrados. Ali era um Deus sem ação. Dagon não tinha pernas. Era um símbolo de Deus que não tinha mobilidade. E estava quebrado diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon também estava quebrada. Símbolo de um Deus sem comando, sem consciência. Esse era Dagon. Mas o que era a imagem de Dagon? Era uma mistura. Era uma mistura de um ser humano da cintura para cima e de um peixe da cintura para baixo. Eu não sei se existe, eu sei que existe sereia. Sereio não existe. Eu não sei se existe. Mas Dagon é uma espécie de sereio. Era um homem peixe. Metade homem, metade peixe. E muitos chamavam ele de Deus peixe. Para os ninivitas, Dagon, que era uma das suas principais divindades, era um Deus peixe. Para os ninivitas, o Deus peixe, eu dou trabalho para quem grava, hein? Para os ninivitas, o peixe era símbolo de bênção. Para os ninivitas, o peixe era símbolo do seu Deus, o Deus peixe, o Deus Dagon. Então, Jonas viajando na barriga do peixe, um grande peixe dá um salto, e os ninivitas na praia, olhando, aí vê aquele peixe pulando, e o profeta dentro da barriga do peixe. Imagina aí. Os ninivitas não sabem que tem um profeta dentro da barriga do peixe, mas o peixe chegou à praia de Nínive, e os ninivitas logo pararam e olharam com admiração, porque ali era um símbolo do seu Deus, o seu principal Deus. De repente esse peixe abre a boca e vomita. E naquele vômito sai um profeta, Jonas. Qual será que foi a impressão dos ninivitas que presenciaram essa cena? Obviamente que nem todos presenciaram, mas alguns presenciaram. E a notícia logo se espalhou em Nínive. Olha, o grande peixe trouxe um mensageiro. E o mensageiro agora começa a entrar nas ruas da cidade.
E talvez esse mensageiro, olha como Deus tem a facilidade de transformar uma maldição em bênção. Agora esse mensageiro, ele ia falar e o povo estava expectante, porque afinal quem trouxe foi o peixe, o Deus peixe. O povo estava expectante. E o mensageiro começou a pregar. E quando ele termina de pregar a mensagem dele, ele se desconverteu de novo. Se converteu na barriga do peixe, se desconverteu de novo. Porque agora ele foi para um monte e disse assim: agora eu já preguei. Agora eu vou subir aqui, vou ficar olhando esse fogo do céu para matar essa raça humana. Muitas vezes a gente prega por desencargo de consciência, porque a gente quer que o juízo vai sobre as pessoas. Só que Deus usou o profeta. O profeta falou, o povo se converteu. Olha só o que aconteceu. Deus se compadeceu dos ninivitas diante da atitude deles em relação à mensagem de Jonas. Deus os perdoou, Deus aceitou a decisão deles e Deus mostrou misericórdia e salvação a todos. E o profeta estava desconvertido. E aí Deus teve que converter o profeta de novo. Eu não sei o que nós vamos enfrentar durante esse evangelismo. Eu não sei. Mas eu sei que se nos colocarmos sob a poderosa mão de Deus, haverá salvação naquele lugar. Eu não sei quantas pessoas. Não sei se 20, não sei se 30, não sei se 40, não sei se uma. Não importa a quantidade. Se todo o nosso esforço, se todo o investimento que estamos fazendo mexer com a mente e com o coração de uma pessoa, valeu a pena. Porque essa pessoa vale o precioso sangue de Jesus Cristo. Amém. Agora lembre-se, toda vez que a igreja se levanta para fazer um evangelismo, é como se a igreja estivesse se posicionando para a batalha. E ela estivesse indo em direção ao território do inimigo. Chega lá, ela, nesse território, como se a igreja estivesse derrubando o portão do inferno para tirar quem está cativo ali dentro. Então não pensem que nós podemos fazer uma obra dessa sem oração. Não pensem. Nós precisamos de oração, de intercessão. E é por isso que nós precisamos nos organizar para esse evangelismo. Nesse momento nós vamos ter um louvor. Quando está cantando, eu quero pedir a você que faça uma reflexão na sua vida. Eu vou fazer da minha vida, da nossa postura, da nossa atitude enquanto cristãos, enquanto membros da Igreja de Deus, comissionados para buscar e salvar o perdido. Qual tem sido a nossa postura e qual deve ser a nossa postura? Se enquanto a irmã canta, você entender que precisa fazer uma reflexão e ter uma mudança nessa condição, precisa se envolver na missão de alguma maneira, eu quero pedir que você fique em pé onde você está e nós vamos orar no final.
de rever os irmãos, nós também estamos agradecidos ao Senhor. O Senhor nos concede o privilégio de participar na obra da salvação das pessoas. E enquanto nós fazemos isso, nós mesmos somos salvos. Que eu possa abençoar cada adorador que veio aqui nessa manhã. Que o Senhor possa colocar em cada um de nós as possibilidades de nos envolvermos na missão, possa estar diante de nós, nós possamos ser fiéis ao teu chamado. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos e nós realmente possamos estar sob o comando e sob a liderança do Senhor.